Fala pessoal, tudo bom? Você que está estudando com a gente aqui para fazer a prova do PISM Módulo 1, você que está aí no primeiro ano estudando com a gente, vamos estudar hoje um pouquinho de orientação espacial e localização. Presta atenção, esse conteúdo vira e mexe cai. É necessário você estar bem antenado com algumas coisinhas que são realmente fáceis. Presta atenção, são relativamente simples, mas muitas vezes é nesse detalhe que você escorrega na casca de banana. Então presta muita atenção nessa aula de hoje, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, vamos para a aula? Presta atenção bastante hoje aqui. Estamos hoje na temática ainda número 1. Estamos trabalhando na dinâmica terrestre e cartografia, que é um tema aí um pouquinho longo, é o primeiro bloco de aulas que nós vamos ter aqui no nosso curso, certo? E hoje nós vamos trabalhar a questão da orientação espacial e a localização espacial. Prestem muita atenção. Por que eu estou querendo que vocês prestem tanta atenção assim? É um tema muito comum, pode estar misturado com outras coisas dentro da temática de cartografia. E o mais interessante aqui é que muitas vezes vocês confundem exatamente esses dois temas. Rafael, quais temas? Orientação e localização. Rafael, qual é a diferença entre orientação espacial e localização espacial? Vamos lá. Orientação espacial é a capacidade de se deslocar. Ou seja, eu tenho ferramentas, eu tenho instrução suficiente para me deslocar no espaço. Tudo bem? Então, isso acaba sendo orientação espacial. Enquanto localização, nós estamos falando especificamente de determinar um único ponto sobre a superfície terrestre. Na maioria das vezes, a localização ela é dada por o que nós chamamos de coordenadas, que normalmente a gente trabalha com os paralelos e meridianos, mas muitas vezes podem ser simplificadas de várias formas. Mas nós vamos ver tudo isso hoje aqui. E a gente vai começar por um assunto muito simples, muito fácil. Reparem aqui, nós temos aqui a conhecida Rosa dos Ventos. Rafael, nós vamos estudar Rosa dos Ventos? Esse é assunto que sexto ano estuda. Mas vira e mexe está aí nos vestibulares de vocês. Nos mapas, em cartas náuticas ou em outras atividades pode ser encontrada, né, a Rosa dos Ventos. E muitas vezes vocês esquecem, né, o que significa cada um. Então a gente vai ter aqui uma distinção de 3 tipos de pontos de orientação. Vão ser os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, certo? Nós vamos ter os pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. E nós vamos ter também os pontos que são menos trabalhados, mas já caiu em algumas provas, então é sempre importante você pelo menos saber que existe, certo? Que vão ser os subcolaterais ou também podem ser chamados de cocolaterais. Da mesma, ok? Mas, Rafael, eles têm um nome específico? Não, aí é que vem a grande vantagem. Fica mais fácil decorar os cocolaterais ou subcolaterais, por quê? Eles vão receber exatamente o nome dos pontos que estão ao lado deles. Então, olha só. Entre o leste e o nordeste, eu vou ter o ponto leste-nordeste, certo? Entre o norte e o nordeste, eu vou ter o ponto norte-nordeste. Entre o norte e o noroeste, norte-noroeste, e assim por diante. Lembrando, sempre vem o ponto cardeal, depois o colateral. Então, ó, entre o sudeste e o leste é leste-sudeste. Ok? Leste, que é o cardeal, depois vem o sudeste, que é o colateral. Tudo bem, gente? Então, bem fácil. Então, isso daqui é interessante. Mas, Rafael, para que serve isso? Bem, se você assistiu a segunda aula do bloco de cartografia, você viu que todo mapa apresenta uma Rosa dos Ventos ou uma indicação do norte, que serve exatamente para você se orientar no espaço e saber ler aquela representação que você tem ali. Tranquilo? E aí agora vamos fazer um testezinho para ver se vocês estão ligados? Isso aqui é interessante, isso aqui é bacana de ser feito. Presta atenção aqui. Olha para cá. Eu tenho aqui um mapa, certo? Aqui eu tenho uma Ilha do Tesouro. Aqui eu tenho um barco e aqui eu tenho um coqueiro. E aí vem a pergunta. O tesouro, o X do tesouro, está em qual é a orientação
do X do tesouro em relação ao barco? Bem, considerando que o N de norte está aqui, ó, o norte está para cima, a gente pensa, bem, o barco está para cá do X, lembra? Se eu estou falando que é o X em relação ao barco, ou o barco em relação a X, você tem que pensar nisso aí. Então, qual é a orientação do X em relação ao barco? Peraí, se é em relação ao barco, a minha referência é o barco. Então, o X está a oeste do barco. E se fosse o barco em relação ao X? O barco estaria a leste do X. Compreenderam? Bem fácil. Então, quando eu falo em referência, eu tenho um ponto de referência. Então, ele é o fator que determina. Tudo bem? Bem fácil, bem tranquilo, sem complicação. Vamos continuar aqui. Porém, a gente muitas vezes fala, então eu vou sempre ter uma rosa dos ventos, então eu tenho uma rosa dos ventos em qualquer lugar, eu vou saber sempre o norte e tal. Então, nós temos uma orientação pelo Sol, que é muito conhecida, né? Toda vez lá no fundamental a gente aprende o quê? Quando a gente aponta o braço direito, estende o braço direito em direção ao leste ou em direção ao Sol, local que o Sol nasceu. E esse lugar vai ser o leste, certo? Oposto vai ser o oeste. Na sua frente vai ser o norte e atrás vai ser o sul. Então, olha só, se o Sol nasceu aqui desse lado, aqui eu tenho o leste. Ó, o bonequinho ele tá olhando para lá, tá? O bonequinho tá olhando para lá. Então, o que que acontece? O leste. Oposto eu vou ter o oeste. À frente do bonequinho eu vou ter o norte. E nas costas eu vou ter o sul. Muito fácil. Bem tranquilo de lembrar, bem tranquilo para vocês aprenderem esse conteúdo. Nós vamos fazer exercício dessa temática e vocês vão ver que muita gente cai na casca de banana com essa temática. Tudo bem? Tranquilo. Agora a gente vai falar um pouquinho de localização. Rafael, o que é localização? Localização é muito fácil. Localização, pessoal, é basicamente você determinar um ponto sobre a superfície terrestre. Para isso acontecer, muitas vezes nós utilizamos das coordenadas geográficas, certo? Que são as latitudes e longitudes. Bem, a gente pode estudar essas latitudes e longitudes de uma maneira bem mais simples e bem mais divertida. Vocês já devem ter brincado na infância de vocês de um jogo chamado Batalha Naval. Pô, mole da gente entender. O jogo Batalha Naval é o quê? Você esconde os navios em um determinado quadriculado. No quadriculado você vai ter linhas e colunas, certo? As linhas aqui e as colunas aqui. Beleza. E aí você vai falar 1B, linha 1, coluna B. E aí você vai achando pontos. E aí você vai destruindo os navios do colega, do inimigo. E aí você vai virar para mim e vai falar, pô, beleza, isso aí é tranquilo? É tranquilo. Mas reparem uma coisa. Quando eu digo só B, por exemplo, o B, eu determinei um ponto sobre a superfície terrestre? Não. Se eu falar B, esse daqui é B, esse daqui é B e esse daqui também é B. Então eu não determinei um ponto sobre a superfície, determinei uma coluna. Ao mesmo tempo, se eu falar só 2, esse daqui é 2, esse daqui é 2, esse daqui é 2, esse daqui é 2. Então, eu não determinei um ponto, eu determinei uma linha. Só que aí vem a nossa grande sacada. Se eu falar 2B, só existe esse ponto que vai ser o 2B. Entendeu? Ele é um ponto exclusivo. Eu dei, então, uma linha e uma coluna, onde elas se cruzam, é o ponto 2B. Então, pessoal, olha só, então a gente viu essa parte de localização bem fácil, tranquilo, e aí agora a gente vai passar para a parte de paralelos e meridianos. Também continua sendo um conteúdo muito simples e muito fácil. Presta bastante atenção aqui. Os paralelos, pessoal, eles vão ser aquelas circunferências imaginárias que nós já falamos na aula de astronomia, certo? Né? Onde são determinadas pela inclinação da Terra, pela radiação, nós já falamos disso, vocês já ficaram ligados nisso.
E os paralelos são circunferentes. A linha do Equador é o principal paralelo que nós temos. Mas temos também os trópicos, os círculos polares, todos eles são paralelos, são circunferências. Rafael, quantos paralelos existem? Infinitos. Existem infinitos paralelos. E os paralelos dão origem a uma medida, que é a latitude. Rafael, o que é a latitude? A latitude é uma medida angular que varia de 0 grau na linha do Equador até 90 graus norte e 90 graus sul, no Polo Norte e no Polo Sul. Rafael, de onde vem esse grau de 90? Bem, considerando do centro da Terra na superfície, eu vou obter esse grau, né? Então, em toda a linha do Equador tem o 0 grau. No Polo Norte, no Polo Sul, eu vou ter 90 graus. Então, eu tenho essa condição de latitude. Tudo bem? Então, são circunferências. Rafael, qual é a principal função dos paralelos? Os paralelos e as latitudes, eles são muito usados, por exemplo, para dividir o planeta em zonas térmicas, né? Só os paralelos fazem essa delimitação de zonas térmicas que nós temos. Tudo bem? Perfeito. Além dos paralelos, nós temos também os meridianos. Rafael, o que são os meridianos? Os meridianos, eles vão ser semicircunferências. Diferente dos paralelos, que são circunferências, os meridianos eles vão de um polo ao outro, eles não dão a volta, eles são complementados por outro meridiano. O principal meridiano que nós vamos ter é o meridiano de Greenwich, que é grande referência, mas ele não é sozinho, é o meridiano de Greenwich e o antimeridiano de Greenwich. Eles vão dividir a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste, como a linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo bem? Bem fácil isso daqui. Os meridianos vão dar origem às longitudes. Rafael, o que é a longitude? A longitude é uma medida angular que varia de 0 a 180 para leste e para oeste. Então pensa só, aqui está a linha do meridiano de Greenwich. O antimeridiano está aqui atrás. Então eu ando 180 graus até chegar no antimeridiano de Greenwich. Então 180 graus para um lado, 180 graus para o outro. 180 para leste, 180 para oeste. Rafael, qual é a principal função independente da longitude dos meridianos? Dividir o planeta em zonas horárias, que são os conhecidos fusos horários. Nós vamos ter aula disso aqui ainda no curso, então vocês vão prestar bastante atenção. Em breve vão entender melhor isso daqui. Tá ok? Unindo a latitude e a longitude, fazendo o cruzamento igual no joguinho de batalha naval, nós vamos encontrar vários pontos. Nós vamos encontrar essa situação aqui, ó. Paralelos cruzando com meridianos. E esses paralelos cruzando com meridianos vão determinar pontos. Esses pontos vão ser determinados pelas coordenadas. E aí que vem a ideia interessante. Reparem só, aqui eu fiz, né, numa condição mais plana, uma condição plana, né, essa ideia do planisfério. O que acontece? Vamos dizer que eu tenho aqui um paralelo que está a 45 graus norte de latitude, ok? 45 graus de latitude norte. E eu tenho aqui, ó, um meridiano, tá? Que está, vamos dizer, a 90 graus de longitude, no caso aqui, leste. Tudo bem? E aí você tem um ponto de interceptação entre eles. Então, qual vai ser esse ponto? Vamos chamar de ponto X? Vou chamar de ponto X. O ponto X, ele vai ser o quê? Ele vai ser um ponto 45 graus norte, 90 graus leste. Tudo bem? Rafael, sempre é assim? Sim, sempre é assim. A latitude vem primeiro, depois vem a longitude. Tranquilinho, pessoal? É um sistema bem fácil, é um conteúdo muito tranquilo. Você tem que ter entendido isso aqui muito bem para a gente fazer os exercícios desse conteúdo. Belezinha? Então, até a próxima.